Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das lajes maciças, com foco agora na metodologia de cálculo, né, nos métodos de cálculo, que nós vamos descobrir aqui, né, os momentos fletores que são resultantes das lajes e a flecha da laje, tá? Então, esses métodos de cálculo aqui que a gente vai ver hoje, eles são métodos de cálculo para o cálculo do momento fletor na laje e também da nossa flecha da laje, tá? A flecha é o nosso deslocamento vertical que acontece no centro do vão, deslocamento, né? A gente tem aqui uma laje. E aí, quando essa laje recebe o carregamento no qual, né, para o qual ela foi designada, ela vai se deformar. Então, ela se deforma aqui, como se deforma também aqui nessa direção, né? Então, essa deformação aqui a gente chama de flecha, né, que é o deslocamento vertical que acontece na laje aí após sofrer o carregamento, tá? E o momento fletor, ele vai ser o momento característico que a gente vai encontrar para que consigamos, a partir de então, calcular nossa área de aço, né? Então, a área de aço de um elemento submetido à flexão, ele depende aí do momento fletor característico, né, máximo no vão, e a gente encontra esse momento característico aqui para depois dele então encontrar aí a área de aço por unidade de comprimento, né, por metro na laje que a gente for dimensionar, tranquilo? Então, nós vamos ter aí uma diferença, tá? Entre as lajes armadas em uma direção e as lajes armadas em duas direções. Primeiro, nós vamos começar hoje conversando, falando sobre as lajes armadas em uma única direção, para depois a gente entrar aí em como a gente calcula, né, tanto a flecha quanto esses momentos aí nas lajes armadas em duas direções. Então, quando a gente tem uma laje armada em uma única direção, isso aqui acontece quando a relação entre os vãos, que é dado pela razão entre LY e LX, for maior ou igual a 2. Então, sempre que a relação entre os vãos, que é o nosso lambda, for maior ou igual a 2, a laje ela vai ser armada em uma única direção. E a gente viu aqui nas aulas passadas que a direção que essa armadura vai ficar vai ser a direção do menor vão. Então, a gente vai ter aqui essa laje armada em uma única direção. Se ela for assim, então ela vai ser armada aqui em uma única direção, sempre na direção do menor vão, ok? Então, como isso acontece, né? Como esse momento aqui, como essa flexão na direção do menor vão, ela é preponderante a flexão na outra direção, nós vamos fazer um cálculo aqui de forma simplificada e que seja a favor da segurança, considerando uma largura unitária, né, na direção do menor vão da laje. Aqui nós vamos considerar uma largura unitária de 1 metro, nessa direção aqui, tá? E nós vamos calcular o momento fletor obtido aqui nessa faixa unitária de 1 metro como se fosse uma viga. Então, essa faixa de largura unitária que a gente chama, né, na direção aqui, é o que a gente conhece por quinhão de carga. E o quinhão de carga nada mais vai ser do que um elemento que tem aqui largura de 1 metro e a alturazinha dele aqui, né, vai ser a altura
da laje, tá? Então, a gente vai ter esse elemento aqui, recebendo aí a carga, né, da laje na sua largura de 1 metro e o comprimento aqui LY, tá? Porque o LX tá aqui, ó. Ou LX, perdão. Porque o LY tá aqui. Então, a gente tá dividindo aqui em várias faixas, né, na direção de LX, tá? Então, assim, na outra direção, né, na direção de LY, na direção de maior vão, a gente vai desprezar, por enquanto, os momentos fletores existentes. E aí, a gente vai ter algumas configurações para lajes armadas em uma única direção, né? O que vai importar, então, são os vínculos da laje nas bordas que vão apoiar aí o nosso quinhão de carga. Então, tá aqui a minha primeiro exemplo. Eu tenho aqui a minha faixa unitária. Então, eu posso ter isso aqui sendo simplesmente apoiado e isso aqui sendo simplesmente apoiado. Eu posso ter esse caso, onde eu tenho aqui o meu quinhão de carga, um engaste aqui e um engaste aqui. Eu posso ter a situação onde eu tenha três bordas livres e um engaste, né? Como eu posso ter também a situação onde eu tenha uma borda apoiada e outra borda engastada aí, sempre na menor direção. Então, a gente vai analisar aqui essas situações que podem aparecer, tá? Na nossa laje que vai ser armada em uma única direção. Então, quando a gente tem a laje armada em uma direção sobre apoio simples, ou seja, quando eu tenho esse caso aqui, ó, essa borda, ela é simplesmente apoiada. E essa borda aqui, ela também é simplesmente apoiada. Então, o que é que a gente faz? A gente transforma essa laje, né? A gente pega aqui uma faixa de 1 metro de comprimento e transforma isso aqui em um esquema tipo uma viga. Então, eu vou pegar toda a minha carga da laje, que vai ser em kN por metro quadrado, vou transformar aqui nessa minha estrutura, que vai ter largura de 1 metro e comprimento LX, e vou transformar isso aqui em uma viga, que vai ser biapoiada, ok? Então, na viga biapoiada, nós temos a carga P, que vai ser dada em kN por metro. O comprimento é o LX, que é o menor vão da estrutura. E isso nos dá o diagrama de força cortante e o diagrama de momento fletor, tá? Então, aqui a gente tem as nossas duas reações, que vai ser PLX sobre 2. Aqui também, PLX sobre 2. E o nosso momento fletor, que vai ser máximo no centro do vão, e vai ter o valor de carga vezes o lado ao quadrado sobre 8, que isso aqui é o nosso QL2 sobre 8, tá? Então, quando nós tivermos aqui uma laje armada em uma única direção, que seja simplesmente apoiada nas duas bordas, tá? Lembrando que a gente sempre vai olhar o vínculo apenas aqui do trecho menor da laje, tá? Porque na outra direção nós não vamos calcular nada por enquanto. Então, quando eu tenho duas bordas simplesmente apoiadas, o momento característico aqui vai ser dado simplesmente pelo QL2 sobre 8, né? Oriundo aí dessa nossa faixa de 1 metro, desse nosso quinhão de carga, que vai aparecer aqui na laje, tá? E com isso, se a gente aplicar aqui a teoria da elasticidade, fizer uma série de contas, nós vamos conseguir encontrar a flecha máxima, tá? Para esse problema, que vai ser 5 sobre 384, vezes a carga, vezes o comprimento, o módulo de elasticidade, vezes o momento de inércia. A carga aqui em kN por metro, né? O LX entra em metros. Isso aqui
em gigapascal e o momento de inércia em metro a quarto. Tá fazendo análise aqui dimensional, a gente vai ter, ó, quilonewton por metro vezes metro a quarta, né, dividido por quilonewton, giganewton aqui no caso, né, ou quilonewton por metro quadrado, vezes metro a quarta. Então aqui, ó, fica metro quadrado por metro, a unidade de flecha sai em metros, tá? Então, a flecha máxima aqui, ela é medida em metros. E aí é dada por essa equação aqui direto. Então, basta saber quem é o vão LX, né? E as demais medidas, lembrando que o momento de inércia aqui é BH3 sobre 12, onde o B aqui vale 1 metro, tá? E o H aqui é a altura da laje, ok? Então, a gente tem aí essas condições. Se nós tivermos uma laje armada em uma única direção, né, sobre apoio simples e engaste perfeito, ou seja, uma borda da laje vai estar engastada e a outra borda vai estar apoiada. Quando a gente fizer aqui esse quinhão de carga, né, o nosso quinhão de carga, a viga que a gente vai pegar, né, a faixa que a gente vai pegar de largura de 1 metro vai ficar representada dessa seguinte forma. Uma borda é engastada, a outra borda é apoiada, ok? As reações disso aqui vão ser 3/8 de PL X e aqui vão ser 5/8 de PLX, tá? Então, aqui nós também temos o diagrama de força cortante para essa situação e nós temos aqui o diagrama de momento fletor. Então, percebam que nesse caso, essa estrutura ela não mais é isostática. Isso aqui é uma estrutura hiperestática, certo? Ela é uma estrutura hiperestática. Por isso que eu já trouxe aqui resolvida para vocês. Então, aqui nós vamos ter uma zona de momento negativo e nós vamos ter aqui uma zona de momento positivo. Momento positivo vai ser dado por PLX ao quadrado sobre 14,22 e o momento negativo PLX ao quadrado sobre 8. Então, nós vamos calcular uma área de aço para o nosso momento negativo, nosso X, e nós vamos calcular uma área de aço aqui para o nosso momento positivo, né, que é o nosso MK. E a flecha, ela é dada por 1 sobre 185, carga vezes o LX sobre o EI. É o mesmo prefixo aqui da anterior, né? São as mesmas variáveis, o que muda é somente a fração. Enquanto aqui a minha flecha era 5 sobre 384, aqui ela vai ser 1 sobre 185, né? Que garante aí uma flecha bem menor, ok? Então, o engaste, ele ajuda muito, o engaste por si só, ele é um redutor, né? Ele reduz as flechas no centro dos vãos. Nós também vamos ter aí, né, quando a laje ela está apoiada sobre 2 engastes, né? Então, eu tenho um engaste aqui e um engaste aqui. Eu tenho 2 engastes perfeitos. Com isso, o meu quinhão de carga ele vai ficar, né? A representação dele vai ser de uma estrutura bi-engastada, tá? Essa estrutura bi-engastada, ela também é hiperestática, ok? E como que nós vamos resolvê-la? Isso aqui é o diagrama de força cortante. E aqui é o diagrama de momento fletor. Então, nós temos 2 momentos negativos aqui, de PL ao quadrado sobre 12, e um momento positivo que acontece aqui no centro, de PL ao quadrado sobre 24. Então, nós temos aqui um momento máximo acontecendo
Esse momento é o que a gente utiliza para calcular a armadura de tração. E nós temos aqui também um X, né? 2 momentos negativos, que nós também temos que calcular a armadura para esse momento aqui negativo que acontece na laje engastada. E a flecha é dada por 1 sobre 384, né? PLX, a quarta é I. Isso aqui é igual ao que a gente já viu nos outros casos. Então, quando nós temos uma estrutura bi-engastada, a flecha lá no primeiro, quando ela era bi-apoiada, aqui, nossa flecha estava no valor de 5 sobre 384, né? Vezes a nossa constante aqui, né? Nossos valores que não vão mudar. Então, a gente tinha uma flecha de 5 sobre 384. Quando a gente vai para a estrutura bi-engastada, essa flecha cai para 1 sobre 384. Então, a flecha na estrutura bi-apoiada, que é uma estrutura isostática, que é quando a gente tem 2 apoiozinhos, ela é 5 vezes maior do que a flecha na estrutura bi-engastada, ok? Então, por isso que é tão importante a gente entender o funcionamento aqui dos sistemas estruturais. Por quê? Porque ao saber disso, a gente vai a partir de agora, né, entender melhor como que vai funcionar a vinculação e quais as vantagens, né, até onde é vantajoso ou não colocar um engaste ali da estrutura, substituindo um apoio simples, né, com relação à flecha, tá? Então, flecha é estado limite de serviço. Isso aqui é ELS. Então, eu tenho valores limites aqui que eu tenho que obedecer, porque senão a estrutura ela não vai estar disponível para uso, né? E quando a gente tem a laje armada em uma única direção que está em balanço, né? No caso onde a gente tem aqui uma borda engastada e a outra borda ela é livre, nós vamos ter essa estrutura aqui, que ela também é uma estrutura isostática. Nós vamos ter aqui 3 reações de apoio e 3 equações de equilíbrio. Eis o diagrama de força cortante. E aqui é o nosso esquema de momento fletor. Então, o nosso momento aqui ele é todo negativo, né? E a gente vai calcular a área de aço aí a partir desse momento que vale, né, PL2 sobre 2, tá? Que nada mais é do que a carga vezes o comprimento vezes metade do comprimento. Então, nós temos aí essas 4 configurações. Então, quando a laje ela é armada em uma única direção, é muito mais simples da gente calcular, né, a taxa de armadura dela. Por quê? Porque a gente vai transformar essa estrutura em uma coisa, né, que vai ter 1 metro de largura, e nós vamos conseguir traduzir melhor essa linguagem, tratando essa laje, esse elemento, como uma viga. E aí, quando a gente trata esse elemento como uma viga, nós conhecemos os diagramas de esforços internos e, sabendo aqui o momento fletor, né, sabendo o momento característico, nós somos capazes de calcular a área de aço por unidade de comprimento. Ou seja, nós vamos ter a nossa laje gigantesca aqui, de alguns metros, e aí eu vou pegar uma única faixa de 1 metro aqui no centro e vou calcular minha armadura para cá. Então, eu vou ver quantas barras de aço eu vou ter aqui nessa minha distância de 1 metro, e aí vou sair duplicando, né, para os outros metros que sobrarem da laje. Então, fica muito mais tranquilo e é um cálculo super fácil, porque todos esses valores eles são tabelados. A viga, obrigatoriamente, ela vai receber uma carga distribuída, porque é a carga de uma laje sobre um elemento de 1 metro.
Então, a gente vai saber quanto é a nossa carga aqui em quilonewton por metro quadrado. Nós já vimos como calcular essas ações na aula passada, né? Quem não lembra, basta assistir o vídeo que tá no canal. E aí vai relembrar bem direitinho como é que a gente faz o cálculo dessas ações, né? A carga da laje ela é oriunda de ações permanentes e ações acidentais. Somando todo mundo, nós temos aí a carga da laje. Então, se a gente tem a carga em quilonewton por metro quadrado, ao multiplicar por essa área aqui, né, por esse comprimento de 1 metro, nós vamos ter aí a carga em quilonewton por metro. Carga em quilonewton por metro é exatamente a carga aqui distribuída no decorrer do LX da nossa viga, do nosso elemento, né? Eu chamo de viga porque é costume, mas é do nosso elemento unitário. E aí pronto, fica muito fácil, fica bem tranquilo. E aí existem todas essas tabelas, todas essas maneiras tabeladas de se calcular tanto o deslocamento máximo, que é a flecha, né, que ela é oriunda da teoria da elasticidade, quanto nós vamos ter também os diagramas de momento fletor, que é a partir dele que nós vamos encontrar a área de aço por unidade de comprimento, ok? Para encontrar, né, as reações de apoio nos lados menores da laje, que sejam armadas em uma única direção, essas reações podem ser avaliadas como, né, reação de X é 0,25 PLY sobre 2, tá? Não é necessário, né, no ponto de vista do equilíbrio, considerar nenhuma reação nas vigas que sejam paralelas à menor direção, tá? Elas podem até nem mesmo existir aí em algumas situações, mas quando existirem serão calculadas aí dessa forma, tá? E aí no caso das lajes que estejam apoiadas sobre apoios rígidos, a gente também pode, né, fazer uso aí da teoria das linhas de ruptura para o cálculo aí de reações, tá bom? Então aqui a gente vai ter, temos aqui uma laje, né? Aqui uma viga, uma laje contínua, né? Armada em uma única direção. Então aqui são as nossas vigas de apoio e aqui fica o nosso elemento aí, né, de estudo, uma viga com largura de 1 metro de comprimento e a carga vai toda para ela, né? Então aqui percebam que nas bordas paralelas, ó, nós temos bordas livres. Bordas livres, borda livre também. Então eu nem preciso ter vigas apoiando aqui na minha direção, né, paralela aí ao quinhão de carga que eu peguei, na minha direção do maior vão. O que me interessa é exatamente as vigas de apoio aqui na direção do menor vão, tranquilo? Nas lajes armadas em cruz ou lajes armadas em 2 direções, o negócio complica um pouquinho mais, né? Nesse caso aqui, o nosso lambda, que é a razão entre o maior vão e o menor vão, vai ser menor ou igual a 2, né? Então, se for menor ou igual a 2, cai aqui na laje armada em 2 direções. E aí o comportamento dessas lajes é bem diferente, tá? Das lajes armadas em uma única direção, e o seu cálculo ele é bem mais completo. Então aqui nós temos lajes apoiadas em 4 lados, né? E que os momentos vão ser de magnitude parecida e os 2 momentos nas 2 direções vão acabar influenciando, né, no comportamento da laje como um todo. Então nós temos que avaliar todas as possibilidades possíveis, né? Se existe sobrecarga no canto, se existe ancoragem no canto, se não existe ancoragem nem sobrecarga no canto, né? Então a gente tem que ver aí o que é que acontece com essas bordas, como essa laje está se comportando aí dentro do painel, tá? Então aqui são os diagramas que mostram a direção dos momentos fletores principais
em lajes armadas em duas direções, né, sobre bordas de apoio simples. Aqui nessa primeira situação, o Lx é igual ao Ly, então o lambda ele é igual a 1, tá? E aí nós temos aqui a divisão, né, dos momentos fletores aí, a direção dos momentos fletores atuando. À medida que nós vamos esticando mais essa laje, né, que o lambda vai ficando mais próximo de 2, aqui ele é 1,5, aqui ele é 2, nós vamos tendo aí a diferença, né, nessa direção dos momentos fletores. Então, os momentos fletores vão ficando bem menos uniformes do que quando a gente tem uma laje mais quadrada. Então, isso aí gera uma complicação na hora da gente estabelecer métodos de cálculo para que a gente consiga encontrar os nossos momentos fletores e, a partir de então, calcular a nossa taxa de aço, né, de armadura em cada direção. Que aí, nesse caso, nós vamos ter um detalhamento na direção X e nós vamos ter um detalhamento na direção Y, porque vai mudar a taxa de armadura. Então, aqui só para relembrar para vocês, eu trouxe os casos de vinculação, né, são os 9 tipos de vinculação na laje que a gente pode ter dentro de um painel. Não considerando hora nenhuma borda livre, né? Então, nós temos aqui as 4 bordas apoiadas, uma borda menor engastada, apenas uma borda maior engastada, 2 bordas adjacentes engastadas, as 2 bordas menores engastadas, as 2 bordas maiores engastadas, só uma borda maior livre, só uma borda menor livre ou nenhuma borda livre, né? Todas as bordas engastadas. Então, nós temos aí esses 9 tipos de vinculação nas lajes que nós podemos relacionar com a metodologia de cálculo, tá? Então, em lajes armadas em duas direções, o cálculo da flecha ele é dado da seguinte fórmula, tá? Então, a fórmula é essa daqui. O que vai mudar são alguns parâmetros. O P é o carregamento distribuído sobre a placa, tá? Que ele é dado em quilonewton por metro quadrado. O Lx é o menor vão da laje, ele é dado em metros. O E é o módulo de deformabilidade, né, do concreto, ou o módulo de elasticidade, que ele é dado em gigapascal ou kPa, né, ou pascal. A altura é a altura ou espessura da placa, no caso da nossa laje, também é dada em metros. E o alfa, ele é um parâmetro, ele é um coeficiente que ele é retirado do quadro que vai ser dado a seguir, tá? Então, a dimensão da flecha vai ser quilonewton por metro quadrado, vezes metro a quarta, aqui dividido por kPa, que é quilonewton por metro quadrado também, vezes metro ao cubo, né? Então, aqui fica metro ao quadrado, aqui vai embora esse com esse, aqui fica metro, aqui não fica ninguém. Então, a dimensão da flecha, ela também é dada em metros, tá? Então, entrando com as unidades corretas aqui, não tem para onde correr, essa unidade da flecha vai sair em metros. Só tem que ter cuidado de compatibilizar o módulo de elasticidade com a carga, tá? Sempre na mesma unidade aqui para não dar problema e a gente não encontrar uma flecha menor do que na verdade ela é. Então, isso aqui é a tabela do parâmetro alfa. Parâmetro alfa para o cálculo da flecha. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o lambda, que varia de 1 até 2, né? Quando o Ly é igual ao Lx, quando Ly é igual a Lx, o lambda ele é igual a 1, né? Quando o Ly ele tem que ser pelo menos igual, porque se ele for menor, aí ele deixa de ser Ly e passa a ser Lx. Lembrando que o Ly é sempre o maior vão. E quando o Ly for igual a 2 vezes o Lx, o lambda vai ser igual a 2. Então, nós temos aí uma variação dessa relação entre os vãos que pode ir de 1
até 2, tá? E aqui nós temos os casos, ó. Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses casos são isso aqui. Aqui é o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu preciso saber a vinculação da laje. Isso aqui depende da vinculação. Vinculação. E eu preciso saber também a relação entre os vãos. Então, sabendo a relação entre os vãos e a vinculação, a gente entra aqui nessa tabela e encontra aí os valores de alfa, ok? E aí, com os valores de alfa, isso aqui é tabelado. E depende da vinculação e da relação entre os vãos. Com a carga, o material, né, que é um módulo de elasticidade do concreto, a gente sabe quanto é. E o comprimento do LX, a gente descobre aí, né, quanto é que vai ser a flecha dessa laje. Então, o cálculo da flecha de uma laje armada em 2 direções, ele é sempre dado por essa fórmula, contando que a gente tenha sempre em mãos aí essa tabelinha, né, para encontrar o parâmetro alfa, ok? Para calcular os momentos, é um pouquinho mais chato, mas não é difícil, tá? Os nossos métodos, eles vão ser todos tabelados e vocês vão ver que é basicamente um exercício muito mais um exercício de repetição do que qualquer outra coisa. Então, nós temos aqui, ó, os momentos fletores máximos positivos, eles vão ser representados pela letra M. E os negativos pela letra X, tá? Então, aqui a gente vai ter os momentos por unidade de comprimento. Ou seja, a unidade do momento, ou de X, é quilonewton metro, que é o momento por metro, ok? Que isso aqui é exatamente a mesma história lá da laje armada em uma única direção. Eu vou encontrar o momento que está atuando aqui, em uma faixa unitária da laje. 1 metro. Então, encontrando o momento nessa faixa unitária, eu só faço repetir aqui a taxa de armadura que eu encontrei para o resto da laje, fazer então o detalhamento da estrutura, ok? Então, assim, é bem simples, tá? É só meio repetitivo, mas não é difícil. Então, o momento de X, na direção X, ó, positivo, vai ser o MX vezes o P LX ao quadrado sobre 2. E na direção Y, é o MY P LX ao quadrado sobre 2. Percebam que é sempre o menor vão, é sempre o LX, tá? E a carga aqui é a carga da laje em quilonewton por metro quadrado, ok? O X, que é o momento negativo, da mesma forma, também é P LX ao quadrado sobre 2. É sempre o menor vão e a carga P também é a carga, né? Aqui, a carga da laje. Outra coisa que nós vamos entender aqui é que esses coeficientes MX, MY, M'X e M'Y, eles são fornecidos pelos quadros que eu vou mostrar aqui a seguir, tá? Então, nós temos, ó, o cálculo dos momentos vai depender do caso, ou seja, da vinculação, e vai depender também da relação aqui entre os vãos. Se eu voltar aqui para o quadro das vinculações, a gente pode entender um pouquinho. Ó, aqui eu tenho LX e aqui LY. Para todas as lajes, nós temos que o LX está aqui e o LY está aqui na direção vertical, tá? Então, se a gente vier olhar aqui para o caso 1, né, para o tipo de laje 1, na direção X, ou seja, na direção aqui do LX, o nosso X está aqui e o nosso Y está nessa direção.
Então, na direção X, eu tenho os seguintes vínculos, um apoio e um apoio. Viga biapoiada só possui momentos positivos. Aqui na direção Y também só tem um apoio aqui e um apoio aqui. Então, se eu só tenho apoios, eu só tenho momentos positivos. Quando eu venho aqui para o caso 2, na direção de LX eu tenho 2 apoios. Então, eu só vou ter momentos positivos. Mas na direção de LY eu tenho um apoio e eu tenho um engaste. Então, isso quer dizer que eu vou ter um momento positivo e um momento negativo aqui nessa direção Y. E assim sucessivamente. Aqui nesse caso, o positivo e o negativo acontecem na direção X. Na direção Y, eu só tenho momentos positivos. Aqui, eu tenho um momento positivo e negativo nas duas direções. Tanto na direção X, né, quanto na direção Y. Até que chego lá no caso 9 e eu só vou ter momento negativo. Ou tem um momento negativo no engaste e tem um momento positivo no centro do vão. Negativo, negativo e aqui positivo, né? Então, nós temos aí essas variações nas direções. Então, quando a direção só possui... Eu vou colocar assim, só para ficar mais explicado. Se só existir apoio simples, a gente só tem momento positivo. Então, a gente só vai ter aqui, no caso, μx e μy, que são os coeficientes dos momentos positivos. Quando eu tiver engaste, aí nós vamos ter momentos positivos no centro do vão e momentos negativos lá no engaste. Então, a gente vai ter μx, μy, μ'X e m'Y, dependendo da direção em que isso se encontra, ok? E esses mi's, eles são encontrados aqui, ó, nessa tabela. Tipo, lá no caso 1, a gente só tem μx e μy. Isso aqui são de momentos positivos. Por quê? Porque o caso 1, eu só tenho apoios simples. Quando a gente vai olhar aqui para o caso 2, ó, na direção X, eu só tenho um momento positivo. Mas na direção Y, eu tenho um momento positivo e negativo. Então, é de se esperar que eu tenha o positivo no X, ou seja, o μx, e eu tenho o positivo e o negativo no Y, m'X e m'Y. Cadê a tabela? Aqui, ó. μx positivo na direção X, m'Y positivo na direção Y e m'Y negativo na direção Y. E assim sucessivamente. O caso 3 é o oposto. O negativo aparece na direção X e não na direção Y. E assim nós temos o caso 4 com 1, 2, 3, 4, né? Porque a gente vai ter momento positivo e negativo nas duas. O caso 5 com negativo só na Y. O caso 6 com negativo só na X. O 7 com negativos aqui nas duas direções. O 8 também. E o 9 também, tá? Então, sempre que tem engaste, gera momento positivo no centro e negativo na extremidade. Apoios, os momentos na extremidade são nulos e no centro ele vai ser positivo. Alguma dúvida aqui com relação ao método de cálculo dos momentos? Aqui eu tô só meio que mostrando para vocês. Quando a gente for fazer o exercício, fica mais claro, ok? Fica menos cansativo. Aí nós temos que calcular também as reações das vigas, das lajes sobre as vigas, né? Como eu já falei aqui inúmeras vezes, a laje vai se apoiar sobre a viga, então a gente tem que dar um jeito de transferir a carga da laje para a viga que vai receber. E aí a 6118, ela nos diz, né, que a gente, para fazer o cálculo dessas reações das lajes nas vigas, nós vamos usar um método chamado o método das charneiras plásticas, tá?
que é que esse método diz? Esse método diz que, dependendo do tipo de vinculação que a laje tiver, certos tipos de apoio, eles têm maior capacidade de absorver carga do que outros tipos de apoio, tá? Então, quais são os tipos de apoio que a gente pode ter? Nós podemos ter engaste ou podemos ter borda simplesmente apoiada ou ainda bordas livres, tá bom? Então, as charneiras plásticas diz o quê? Diz que nós vamos traçar retas aqui entre os vínculos, tá? E essas retas, elas vão partir de ângulos que vão depender da vinculação. Então, eu vou, entre duas bordas, eu vou traçar uma reta, e aí o ângulo que essa reta vai sair das bordas vai depender do tipo de vinculação. Quando essas 4 retas se encontrarem, né, nós vamos formar áreas distintas, e aí cada área dessa vai ser absorvida pela sua viga respectiva. E que ângulos são esses? Ângulos de 45 graus entre 2 apoios do mesmo tipo. Então, se eu tiver aqui um engaste e um engaste, ou se eu tiver uma borda simplesmente apoiada e outra borda simplesmente apoiada, nós vamos ter aqui uma linha de 45 graus. Então, aqui vai sair, ó, uma linha com 45 graus entre si, tá? 45 graus, 45 graus. Se esses apoios forem diferentes, tá? Se eu tiver uma borda engastada e uma borda apoiada, tipo assim, engaste, apoio, então 60 graus a partir do apoio considerado engastado, se o outro for considerado simplesmente apoiado. Então, entre engaste e apoio, o engaste ele absorve mais carga. Logo, a angulação que vai ficar para o lado do engaste vai ser maior. Aqui seria 45. Agora, nós temos aqui 60 graus para o engaste e 30 graus para o apoio, tá? Se a borda vizinha for considerada borda livre, 90 graus aí a partir do apoio, quando a borda for livre. Então, se a gente tiver aqui uma borda livre, então 90 graus aqui a partir do apoio, né? Toda a área vai ser absorvida ali pelo outro apoio, uma vez que a laje vai estar em balanço, tá? O que vai nos importar são essas 2 primeiras regras aqui, onde a gente tem 45 graus saindo de bordas do mesmo tipo e 60-30 saindo de bordas de tipos diferentes. Lembrando, o engaste ele absorve mais cargas do que o apoio simples. Então, a gente vai ter a carga da laje aqui completa, vai fazer a planta de charneiras, vamos calcular essas áreas aqui, ó. Aqui é a área 1, aqui é a área 2, área 3, aqui é a área 4. E aí, aqui a gente vai ter V1, V2, V3, V4. Essa área vai ser absorvida por essa viga, essa área por essa viga, essa área por essa viga e essa área aqui vai ser absorvida por essa viga, tá? Então, as reações das lajes nas vigas nada mais vão ser do que uma carga distribuída no comprimento da viga. Logo, a reação aqui, né, vai ser a área da laje, a área aqui, vezes a carga da laje, dividido, então, pelo comprimento aí da viga respectivo que está recebendo, né? Eu vou chamar aqui área I, VI, que é fingindo que os coeficientes que eu adotei foram os mesmos, tá? Então, a área 2 vai para a viga 2, né? Digamos assim, aqui seria ajeitando isso aqui para ficar igual ao das vigas.
nós temos aqui seria a área 1, que é o que vai ser absorvida pela viga 1, área 2, área 3 e área 4, ok? Então, cada área dividido pelo comprimento aí da sua viga respectiva, e isso aqui é a carga da laje em quilonewton por metro quadrado. E essa aqui é a carga que vai ficar sobre a viga em quilonewton por metro, tá? Então, a reação das lajes nas vigas é uma carga distribuída por todo o comprimento da viga, tá? Não é uma reação pontual, como é, por exemplo, a reação da viga sobre o pilar. Da laje para a viga, a reação é uma carga distribuída aí em todo o comprimento. Para finalizar aqui a parte teórica, tá? Nós vamos ter que fazer aí a verificação das flechas que a gente encontrou lá no início, tá? Para verificar se as flechas estão de acordo aí com alguns limites que são estabelecidos pela 6118, ok? Então, esses limites, eles são valores práticos, tá? Que vão ser determinados de modo a evitar aí que a estrutura possua deslocamentos excessivos que causem sensações aí desagradáveis, né, aos usuários ou que impeçam a utilização adequada da construção, tá? Então, o limite a ser adotado para um deslocamento é função aí do dano que se quer evitar, ok? Para a gente verificar esses limites, nós vamos considerar a combinação acontecendo como a combinação quase permanente, que nós já falamos dela, tá? Anteriormente. E aí, para essa combinação quase permanente, a gente diz que a gente considera, na verdade, que a probabilidade de todas as cargas acidentais estarem acontecendo ao mesmo tempo, ela é muito pequena. É como se a gente imaginasse um prédio escolar, onde todas as salas estão ocupadas ao mesmo tempo com a carga máxima de alunos. Então, isso é um fato bem raro de se acontecer. Por mais excesso de alunos que se tenha em escola, você nunca tem no mesmo turno, no mesmo horário, todas as salas ocupadas com a máxima lotação. Isso é muito raro de acontecer. Então, isso permite, né, que a gente utilize essa combinação quase permanente. Então, para os edifícios residenciais, tá? Para os edifícios residenciais, nós vamos ter aí que a combinação quase permanente, ela vai ser dada pelo somatório das forças permanentes, né? Que aí isso aqui é oriundo do peso próprio, do revestimento e da alvenaria, mais 30% da carga acidental, que isso aqui é a nossa sobrecarga que a gente retira lá da norma 6120, ok? Então, as flechas elas devem ser calculadas aí a partir dessa combinação quase permanente. Nós vamos ter a carga da laje total e aí vamos fazer aqui essa combinação para calcular a nossa flecha, ok? E aí as flechas das lajes, elas não devem ultrapassar o limite de LX sobre 250 e se for em balanço, né, deve ser limitado aí a LX sobre 125. Então, a gente calcula a flecha utilizando a combinação de cargas e compara com esse limite aqui de LX sobre 250, que é o limite máximo que a flecha ela pode ultrapassar, ok? Então, aqui nós temos um exercício para fazer. Vou dar uma pausa aqui para tirar as dúvidas de vocês e nós vamos fazer aqui o exercício, né, para ver o que será que ele está pedindo.